Bom dia, com todo gás, hoje dia 21 de março de 2025, que façamos hoje o melhor dia das nossas vidas. Seja bem-vinda aqui mais uma live onde nós estamos lendo todos os dias no período aí de março o livro de Provérbios e hoje vamos iniciar o capítulo 21. Então, todos os dias eu leio um capítulo aqui junto com vocês para nós buscar a mentalidade juntos e renovar essa possibilidade de ter uma vida diferente e realmente entender como podemos acessar a graça. Deixa eu colocar aqui no Instagram qual o capítulo que nós vamos ler hoje. Capítulo 21 de Provérbios. Deixa eu fixar aqui. Quem tá entrando aqui já vai dando bom dia. Como vocês acordaram? Com todo gás? Ou com pouco gás, hein? Deixa eu só confirmar aqui no Instagram se deu tudo certo. Quer dizer, no nosso canal aqui. E eu já começo a esperar a galera entrar aqui também. Vai entrando dando aquele bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, eu não sei o que deu aqui no meu canal. Novamente. Mas vamos lá. Hoje eu estou no modo Paula Fernandes. Ai, ai. Tô me acostumando com o meu cabelo assim, gente. Eu juro pra vocês. Mas é isso. Bora começar? Cara, eu não sei o que houve aqui no canal mais uma vez. Mas tudo bem. Vamos seguir que aqui no Instagram deu certo, né? Vocês estão me vendo? Tudo certo? Vou ficar só aqui no Instagram hoje mesmo. E tá tudo bem. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra vocês me verem melhor. Vocês estão escutando a musiquinha aí de fundo? Ei. Fala aí, vocês estão ouvindo a musiquinha de fundo que eu coloquei? Vamos começar hoje o dia diferente? Vamos fazer uma mentalização aqui? Jéssica, o que é essa mentalização, essa visualização, essa oração? Tudo que nós repetir na nossa mente, nós vamos crer com mais facilidade. Então, por isso que eu faço essas mentalizações, essas visualizações, essa oração, esses decretos, para que realmente o nosso dia seja diferente, tá? Então, por isso que eu faço isso aqui junto com vocês. Eu aprendi a fazer isso em muitas imersões que eu participei, também nas terapias de onde eu vim, né? E hoje eu uni tudo isso, todo esse meu conhecimento que eu adquiri com as minhas experiências, com a palavra, né? Então, também com algumas pessoas que eu convivi, que eu aprendi a fazer isso e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês para a gente ter esse dia diferente. Bom dia, Bia, tudo bom? Que bom que vocês estão entrando aqui dando bom dia. Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo aí a musiquinha no fundo? Ninguém me sinalizou aqui. Estão ouvindo ou não? Vou botar um pouquinho mais alto, ó. Acho linda essa música aqui. Tá, vamos lá. Bom dia! Olha aí, ó. Minhas guerreiras que estão junto comigo aqui. Bom dia, Lorraine. Tudo bom? Vamos começar hoje nossa mentalização? Vamos lá. Feche seu olho agora. Ai, mas Jéssica, fechar o olho. Acabei de acordar, Jéssica. Tô com sono. Se concentra aqui na minha voz que você não vai ganhar sono, tá? Fecha seu olho. Se permita viver esse momento, algo diferente. Algo que você nunca viveu.
porque você não se permitiu. Então agora é o momento de você começar um dia diferente e você vai ter uma sensação depois dessa mentalização aqui de algo que você não sentia antes. Então respire fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Se concentre agora na sua respiração. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por acordar. Obrigado por respirar hoje. Obrigado por esse momento incrível de estar aqui conectados através da internet, possibilitando essa troca de experiências. Ô Pai, eu não sou mais do que ninguém aqui, não é sobre meu nome, mas é glória ao Senhor. Que eu seja hoje um canal aqui na vida dessas pessoas, que elas realmente possam encontrar as respostas que elas têm pedido em orações, Pai. Que o Senhor ative o Espírito Santo no coração delas e que hoje elas possam viver um dia diferente, porque elas começaram com decisões. A primeira decisão foi acordar, levantar da cama. As próximas decisões fizeram com que elas chegassem aqui, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui presente e para quem vai assistir depois a live também. Obrigado por você estar aqui. Esse momento é precioso. Esse momento você está se permitindo buscar algo novo. E quanto mais você busca, mais você encontra. Que você possa entender que nada cai do céu, mas tudo você busca no céu. Que você possa realmente entender o que é viver o reino e acessar a graça. Que hoje você possa ter um dia de abundância e prosperidade. Visualiza você fazendo as tarefas, as ações que você precisa fazer no dia de hoje. Nessa sexta-feira que começou com todo o gás. Visualiza você fazendo as coisas que antes você dava desculpa, que você dava e dizia que ia fazer amanhã, que você hoje execute essa tarefa. Ah, mas Jéssica, eu tô cansada, eu tô desanimada. Visualiza mesmo assim, você fazendo o que precisa ser feito aqui. Você precisa pagar um preço, e esse preço é você estar em movimento. Esse é o segredo. Ah, mas Jéssica, eu errei. Não tem problema, isso faz parte do seu processo. Que você possa receber hoje do alto toda a força, toda a coragem, toda a persistência, toda a ousadia para realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Que você hoje possa realmente sentir uma energia, sentir um gás depois dessa live, que você hoje possa renovar a sua mentalidade e realmente abrir novas consciências, ver novas possibilidades. Visualiza você realmente alcançando os seus sonhos, alcançando aquilo que você mais deseja do fundo do seu coração. Que hoje você possa ser feliz, mesmo vivendo no processo, que hoje podemos desfrutar com as condições que temos, mas que nunca deixamos de realmente viver felizes. Não importa a situação que você está passando. Hoje você já ganhou o melhor presente, que é a sua vida, que é estar aqui. Então agradeça por esse momento. Respire fundo, esfregue suas mãos. E bora viver aí o melhor dia das nossas vidas. Jéssica, como é que tu acorda todo dia assim? Não sei, gente. Na verdade eu sei, né? Tá aqui, ó. No momento que eu entendi que eu só tenho o hoje, que eu preciso fazer aquilo que realmente importa pra mim, eu vivo de uma maneira diferente. Eu tenho uma energia que não é só minha. Eu tenho uma energia que você também tem. O problema é que eu manifesto mais a minha energia aqui do que você. Sabia disso? Quem sabe você aí tá com medo.
Quem sabe você aí tá triste, você tá com alguma dificuldade. Quem aí tá com medo? Tá com medo de agir, tá com medo de fazer alguma coisa. Você tá colocando foco nisso. Eu coloco foco em fazer meu dia diferente, em ter energia, de ter felicidade. Por quê, Jéssica? Como é que você consegue? Já comentei isso aqui em outras lives que eu fiz. Eu já tive uma vida muito triste. Eu já tive uma vida muito difícil. Não que agora eu não tenha, ainda tenho. Mas eu tive muito perto de fazer coisas ruins na minha vida. E eu decidi que eu ia ter uma vida diferente. Eu decidi que eu ia viver feliz. Que não importasse as circunstâncias que estivesse ao meu redor, mas se o meu interno está curado, eu vou externalizar essa felicidade para fora, tá? Eu também tenho dias que acordo para baixo, triste, tenho vontade de ficar na cama, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de treinar, não tenho vontade de tocar meu negócio, tenho vontade de abandonar tudo. Eu também tenho esses dias. Só que o que eu faço? Eu renovo a minha mentalidade. Eu todo dia escolho ter uma vida diferente e escrever a minha própria história. Comentei muito com vocês ontem na live, né, sobre fazer diferente e entender o processo que nós estamos na nossa vida. E eu faço, né, coisas que me colocam nesse estado de frequência, nessa energia. O que você faz, Jéssica? Uma coisa é a principal que eu diria, né, que nós estamos fazendo agora, que é ler a Bíblia, buscar na fonte certa. Muitas vezes buscamos na fonte errada. Por isso que nós não temos essa energia para realmente fazer o que precisa fazer na nossa vida. Então, é entender que toda ação que a gente faz vai gerar uma energia para nós. Comentei esses dias também aqui com vocês sobre essa questão de tudo que nós colocamos no mundo, o mundo retorna a nós. Tudo aquilo que nós emanamos volta para nós. Então, se você está colocando energia, felicidade para fora, obviamente que isso vai retornar para você. Ah, mas Jéssica, eu não consigo, tá difícil. Para mim também tá. Para todo mundo tá. É impossível tu conversar hoje com uma pessoa e dizer que ela não tem alguma situação complicada na vida dela. Só que qual é a diferença dessa pessoa que está para baixo para uma pessoa que está animada e para cima? A capacidade mental de suportar esse processo. E é isso que nós estamos fazendo aqui na live. Nós estamos ganhando uma nova consciência, um caminho diferente para nós enfrentar as nossas dificuldades e os nossos medos e realmente acessar a graça. Jéssica, como a gente acessa a graça? Aumentando a nossa fé. Quem sabe é isso que hoje falta na sua vida. Você desacreditou das possibilidades que você pode ter na sua vida. Nossa, eu tô até, acho que falando meio rápido aqui, né, gente? Literalmente, eu já tô com todo o gás. Vou até tomar uma água aqui pra falar mais devagar com vocês. Então, o que a gente tá fazendo aqui nessas lives? Nós estamos renovando a nossa mentalidade. E como é que a gente tá fazendo isso? Buscando na fonte, buscando na palavra. Toda vez, deixa eu até puxar meu caderno aqui de anotação, que eu tenho alguns pontos que eu anotei bem sobre isso que eu tô comentando aqui com vocês, ó. Principalmente da palavra, né? Ah, mas Jéssica, beleza, tu fala de reino, tu fala de coisas boas aqui, mas eu não entendo, porque eu tô fazendo todas essas coisas boas na vida e minha vida ainda tá uma desgraça, minha vida ainda tá complicado. Tem alguém aí que passa por isso? Ei, comenta aqui. Comenta aqui, eu quero que vocês interagem. Quanto mais vocês interagirem aqui comigo, ó,
Você sabe, mas eu entrego aqui pra vocês, hein? Quero interação aqui de vocês. Deixa eu só arrumar esse meu celular aqui. Tá? Nossa, que coisa, gente. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem, ele quer ficar assim de lado. Aí. Tá, tudo bem, entendi que é por causa da câmera atrás. Alguém tá passando aí por dificuldades? Alguém tá passando por não conseguir enfrentar o medo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre a questão do mundo espiritual, né? Pode ser que você esteja fazendo o seu melhor, pode ser que você esteja dando o máximo, que você está fazendo tudo, que você não está mais dando desculpas para sua vida, porém ainda você não está acessando os seus sonhos. Você ainda não está acessando e materializando aquilo que você deseja. Então, eu quero explicar agora para vocês por que isso não está acontecendo, tá? Existem algumas esferas que você precisa entender. E tudo precisa estar em harmonia. Como isso fica harmônico? Através da nossa fé, naquilo que a gente acredita. Vamos comigo na minha linha de raciocínio aqui. Existe a esfera física, que é onde nós vivemos aqui na Terra. Existe esse espaço físico, né? Existe a esfera almática, que é onde nós realmente sentimos, que nós temos as nossas emoções. Nessa esfera almática é onde Deus colocou a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso sentir, onde está realmente o nosso coração. Então, existe a esfera física, a esfera almática e a esfera espiritual. O que é essa esfera espiritual? É onde o Espírito Santo, que é alimentado por Deus, dá as direções da nossa vida. É a fonte de vida, é o sopro de vida. E nessa esfera espiritual, nós temos dois campos de energia. A energia boa e a energia ruim. E nesse mundo espiritual existe uma guerra entre esses dois mundos. E isso faz com que aqui na Terra, no mundo físico, no nosso corpo, nós sofremos algumas consequências que estão sendo passadas na esfera almática e na esfera espiritual. Então, é como se, né, mostrando numa figura, eu vou mandar aqui ó, nos comentários, ó. Sabe esse símbolo aqui ó, do alvo? Que ele é um alvo e a gente joga flecha? Eu quero que vocês imaginem que o centro do alvo, ele é o nosso espírito. Depois, na próxima camada, nós temos a esfera almática. E no final, nós temos a esfera do corpo. Então, é o corpo, a alma e o espírito, tá? E daí, o que acontece? Nós temos ainda o nosso coração, que eu falei muito disso nas outras lives, eu quero que vocês entendam. Bom dia, Maria! Bom dia para quem entrou aqui na live e ainda não recebeu o meu bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Estou fazendo aqui uma explicação para a gente começar o nosso dia aqui bem diferente e entender mais a palavra. Porque quando nós temos essa expansão de consciência, nós absorvemos mais a palavra, tá?
Então vamos recapitular, nós temos o espírito, a alma e o corpo. Isso são esferas, né? Só que nós temos o nosso coração. É falado muito disso na Bíblia, o nosso coração. Aonde o coração entra nessas esferas, né? Que eu estou explicando aqui. O coração ele vai ficar em paralelo entre duas esferas, que é o espírito e a alma. Então ele vai ficar no meio dessas duas esferas. E por que ele fica no meio disso? Por que ele consegue, vamos dizer assim, andar nessas duas esferas? Porque o coração ele vai depender muito do espírito e da nossa alma, porque é através do espírito que vai tocar o nosso coração, que nós vamos gerar um sentimento na nossa alma e nós vamos dar o comando no nosso corpo. Então, uma coisa depende da outra. Beleza, Jéssica, entendi isso, mas o que isso tem a ver com a minha vida que não dá certo? Ou as dificuldades que eu estou enfrentando, ou até mesmo as dificuldades que eu entro. Por que isso acontece na minha vida? Daí, olha só a virada de chave que você vai ter agora. E para quem é novo aqui e não sabe, nós temos um código. Toda vez que você escutar algo aqui, que eu colocar uma faísca aí na sua vida, você vai colocar esses foguinhos aqui, ó. Coloque esse foguinho aqui para mim saber que você ganhou um novo conhecimento, que você ganhou uma nova sabedoria, uma nova consciência aí, tá? Então nós temos esse código aqui para mim saber que você está entendendo o que eu estou explicando, tá? Você coloca esses foguinhos aqui embaixo para mim saber que você está pegando. Vamos lá, vamos responder por que a minha vida tá tendo problema? Por que tá acontecendo isso na minha vida? Por que eu tô enfrentando essas dificuldades? Porque quem sabe no seu corpo, tá? Você está agindo, você está fazendo o que precisa ser feito, você está estudando, você está trabalhando. Essa esfera aqui fora, ó, lembra? O corpo é fora, né? Corpo, alma, espírito, né? Lembra desse alvo? O corpo aqui fora tá agindo, tá fazendo o que precisa ser feito, beleza. Agora, quando chegou nessa outra esfera aqui, na esfera almática, olha só, até sem os coração, gente. Isso aqui é porque eu faço coração aqui. Que isso, gente, olha só os efeitos aqui, ó. Até o Instagram tá ajudando aqui na minha explicação. Quando nós chegamos aqui na nossa alma, que é nossos sentimentos, já começou a pesar a situação. Por quê? Muitas vezes você está trabalhando em algo que você não gosta, ou você está com uma pessoa que está brigando, ou você ainda não honrou seu pai e sua mãe, ou você não está fazendo aquilo que gostaria de fazer na sua vida, e aquilo ali está gerando sentimentos ruins. E daí o que acontece? Por mais que você está fazendo, quando chega no seu sentimento, na sua alma, você está tendo uma confusão. E daí você já não está fazendo aquilo com todo o gás. Você não está fazendo já as coisas da vida com amor. Você está fazendo já por ódio, porque precisa fazer. E daí você está colocando que energia nas coisas que você está fazendo? Uma energia pesada, uma energia ruim. Porque sempre vamos manifestar aqui uma energia boa ou ruim. É nós que vamos escolher qual energia que nós estamos colocando, se ela é boa ou ruim, e ela sempre é manifestada. Ou nós estamos no bem, ou nós estamos no mal. É impossível ficar no meio termo. Isso não existe, tá? Ou no bem, ou no mal. Beleza, vamos lá. Percebem que o corpo estava, né, tudo bem, estou fazendo. Daqui a pouco cheguei na alma, já teve uma confusão aí. Já teve uma confusão de sentimentos. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Vamos lá para o interior, lá no Espírito Santo, lá no Espírito da vida. Quando chegamos lá,
encontramos uma guerra. Encontramos uma guerra espiritual. Encontramos algo que nem você entende. Por que está passando por tanta dificuldade na vida? Bom dia, Jéssica! Que bom ter você aqui! Vamos continuar aí nossa explicação aqui. Nossa, tô aqui numa linha de raciocínio muito bacana, tá? Espero que você possa pegar. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, encontramos uma guerra. O que é essa guerra, Jéssica? É entre o bem e o mal. Essa guerra sempre está tendo. Por quê? O inimigo quer a mesma coisa que Deus quer em nós. Ele quer o nosso coração. Ele não quer que você se salve. Ele quer te distrair aqui na Terra. Então, a todo momento existe essa guerra. Porque aquilo que está aqui na Terra está ligado com o que está no céu. Então, se você aqui no corpo, né? No físico, você está passando por essas dificuldades, eu queria que você tentasse imaginar o que acontece no mundo espiritual. Ah, mas é só eu que estou enfrentando isso aqui, ninguém está sabendo. Deus está vendo o que tu está passando. É nesses momentos que você acha que está sozinho que Deus mais está lutando para salvar a sua vida. Então, quando a gente volta para a nossa lógica aqui na Terra, no nosso corpo, nas ações que nós estamos fazendo, vai fazer sentido por que tem coisas que não dão certo na nossa vida. Porque nós temos que alinhar essas esferas. Nós temos que alinhar tudo isso. Então, uma coisa vai depender da outra. Corpo, alma e espírito. E isso a gente está aprofundando mais todo dia aqui. Para mim chegar nesse contexto que eu estou falando hoje aqui para vocês, eu tive que preparar vocês numa tomada de consciência para hoje vocês chegar nesse momento e entender quando a gente fala dessas 3 esferas, elas precisam estar alinhadas. E ela é exatamente assim. Primeiro é o corpo, a alma e o Espírito Santo, que é no interno, tá? E o nosso coração, ele fica entre a alma e o espírito. Lembra que eu expliquei numa das lives que nós sempre temos a tomada de decisão, que quem decide é a nossa alma, que ela pode ir para o corpo ou para o Espírito Santo? Então, vamos dizer assim, é nesse jogo que a gente vive todos os dias. É nesse jogo que nós realmente precisamos sempre ver em qual campo que nós vamos jogar na nossa vida. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele está recebendo as coisas do mundo aqui, do mundo físico, que é o quê? As pessoas que a gente convive, as ações que a gente faz, a materialização dos bens materiais, quem a gente ama, quem a gente odeia. Tudo isso reflete no nosso corpo, a nossa ambiência, aquilo que a gente faz, tudo isso vai refletir sempre no corpo. Nós recebemos essa pressão atmosférica aqui do corpo. E, além de receber tudo isso no corpo, nós precisamos curar a nossa alma, que é onde nós temos as nossas emoções. Então, nós temos que dominar o nosso corpo com as ações que a gente faz no exterior, dominar o nosso interno, que é a nossa alma, as nossas emoções, né? E ainda escutar o Espírito Santo. Então, não adianta só fazer na nossa vida. Se isso não estiver alinhado com o seu coração, por isso que não acontecem as coisas na sua vida. E eu fui estudar isso a fundo, pessoal, porque eu sempre fui
uma pessoa que gostei de estudar sobre energia quântica. E o que aconteceu? Eu fazia tudo que eu precisava fazer, o meu corpo ele agia, ele decidia. Só que lá na minha alma tinha um problema. Tinha uma energia de escassez, uma energia de medo, uma energia de não merecimento. E eu tive que curar essas emoções dentro da minha alma para o Espírito Santo se manifestar no meu corpo e aí sim eu estar fazendo as coisas corretas. Porque não adianta só você executar por executar. Se você não está fazendo com amor, as coisas não vão acontecer. Tá fazendo sentido isso que eu estou explicando aqui para vocês? Então, o que acontece? O nosso corpo, ele tem a visão, ele tem o tato, o olfato, o paladar e a audição, né? Os 5 sentidos. Nós temos que cuidar ainda de todos esses 5 sentidos da nossa vida. E daí, o que você está vendo? O que você está vendo? O que você tem ouvido todos os dias? O que você tem alimentado o seu corpo? Eu não estou falando de alimento de comida. Estou fazendo o alimento de informação aqui para você. Então, o que você tem alimentado a sua mentalidade? Ah, outra coisa que eu não falei, né? Onde fica a mentalidade aqui nesse rolê das esferas, né? A mentalidade, ela fica sempre na alma, tá? Para vocês entenderem, a mente é na alma. Isso também é uma coisa que vocês precisam compreender para fazer sentido, né? Onde vocês tomam as decisões. E por isso que muitas decisões elas são baseadas sempre nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E se você não está dominando as suas emoções, você vai tomar decisões erradas. Então é nesse sentido. E o coração, ele sempre vai ficar entre o espírito e a alma. Tá? O que eu ia falar que agora eu me perdi aqui no meu raciocínio. Tava falando da mente. Enfim. Deixa eu me concentrar aqui de novo. Mas o que eu queria explicar isso aqui antes de nós começar a ler a palavra? Porque às vezes quando a gente lê lá a palavra, né? A gente não compreende algumas situações. E era isso que eu fui estudar a fundo para realmente compreender tudo isso. Porque eu estava vivendo, fazendo um monte de coisa e o meu resultado não estava acontecendo. Por quê? Porque eu estava indo numa guerra almática. Eu ainda estava numa guerra da espiritualidade. E hoje eu entendo que quanto mais movimento eu estar aqui com o meu corpo, resolvendo as situações aqui desse mundo, eu estando em paz internamente, com o meu coração limpo, sentindo essa alegria que eu venho aqui sempre mostrar para vocês. E não quer dizer que eu não tenha problemas, eu tenho, mas o que adianta? Tudo naquilo que eu colocar foco, eu vou aumentar e expandir na minha vida. Então eu prefiro colocar foco em ajudar as pessoas, em fazer o que eu fui chamada para fazer aqui, do que olhar para os meus problemas. Os problemas eu vou fazer o que eu preciso fazer para resolver eles. E eu vou olhar para as coisas boas da minha vida. E entendendo também que existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela leva um tempo para ser vencida. Mas quanto mais nós estamos no caminho certo aqui, fazendo esse movimento para alinhar tudo isso, mais rápido nós chegamos aonde queremos. Só que tudo isso tem que estar alinhado. Jéssica colocou aqui. Como você se curou? Eu sinto tudo isso. Essa escassez, insegurança, não merecimento. Então, Jéssica, é um processo. A gente não vai curar do dia para a noite. A gente não vai curar do dia para a noite. Faz cerca de 5 anos que eu tô nessa busca. Por quê?
Por exemplo, vamos falar aqui do não merecimento. Você deve ter passado por traumas na sua infância que impactaram a sua vida hoje. Ao não merecimento. Vou dar o meu exemplo aqui, tá? Um exemplo simples que eu tinha do meu pai. Às vezes, quando eu ganhava alguma bala, quando a gente ia no mercado, algum doce, eu tinha que dividir com o meu vizinho. E eu já não, quase nunca ganhava. E quando eu ganhava alguma coisa do meu pai, eu tinha que dar para o meu vizinho, né? Porque ele via, ele pedia. E um dia eu não queria dar, eu queria ficar para mim, né? E eu briguei com o meu pai. Naquele dia, ele fez eu dar, não a metade, ele fez eu dar tudo pro vizinho e eu ficar sem. E eu ainda apanhei por causa disso. Eu ainda, né, levei uma sova de pau do meu pai por causa disso. E aquilo lá me marcou. Foi instalado que algo em mim que eu não merecia, que eu já tinha que sempre dividir com o vizinho. E naquele dia ainda, eu nem fiquei com a metade, eu tive que dar tudo pro vizinho. E aquilo lá gerou um sentimento muito ruim, que tudo ainda que eu tinha que dar para o outro. Então, ainda eu sofri, apanhei, por ainda ter dado tudo que eu tinha. Enfim, foi o maior rolê. Eu descobri isso faz pouco tempo, tá, Jéssica? Só para você entender o quanto que a gente tem camadas que a gente vai, quanto mais buscar, você vai entender na sua vida as situações que você precisa curar. Então, o que acontece? Eu instalei esse não merecimento na minha vida. E hoje, o que eu faço muito? Eu entendi que eu fazia muito pelas outras pessoas e me esquecia. Eu dava tanto amor para as outras pessoas e me deixava em segundo plano. E qual que é o correto? Eu preciso me amar primeiro, me sentir como filha amada para me amar o próximo. Eu nunca vou conseguir dar para o outro aquilo que eu não tenho dentro. Eu só vou conseguir curar uma pessoa quando eu me curar. Eu só vou dar amor para outra pessoa quando eu me amar. E eu descobri esse trauma que eu vivi na minha infância sobre não merecimento. E, consequentemente, na minha vida gerou o quê? É muito melhor eu dar para o outro do que ter para mim mesma. E isso até, vamos generalizar aqui num bom sentido, foi muito bom, porque eu ajudei muitas pessoas. Só que eu sofri muito internamente. Porque eu dava muito mais pelas outras pessoas e esquecia de mim. Mas isso, olhando para um lado de fora, foi até bom. Porque eu ajudei muitas pessoas, só que lá no fundo eu tinha uma dor e um vazio muito grande por não me sentir amada. Jéssica, como é que tu conseguiu mudar isso? Me curando, olhando para dentro, ressignificando disso. Uma coisa delas foi lembrar desse momento. Eu não lembrava disso, pessoal, não lembrava. Só que eu fui atrás. Como eu fiz isso, né? Fazendo muita terapia, tá? A primeira coisa que eu busquei, um profissional que me ajudasse nisso, na terapia. Busquei mentores que também me auxiliaram no caminho, né? Mostrando o que eu devia fazer. E busquei viver experiências, tá? O que é viver experiências? Participando de imersões, fazendo com que o meu corpo vivesse algo novo para ressignificar aquilo que eu passei lá no passado. Por exemplo, o meu corpo, na infância, eu apanhei muito. Então, ele gerou uma química, que era o quê? Dor. Meu corpo, ele sofreu por muita dor na minha infância. Então, o que vocês acham que eu sentia lá dentro? Dor. Né? Lembram das esferas? Corpo, alma e espírito? Meu corpo estava com dor. O que vocês acham que a minha alma estava sentindo? Os corações. Minha alma tinha dor também. Minha alma estava triste, minha alma tinha ódio. Eu tinha um ódio do meu pai que vocês não têm ideia. Eu tive que curar isso. Então, quando eu tenho novas experiências no meu corpo, que é o que eu fiz também, né? O desbloqueio. O que é um desbloqueio? É alto impacto no seu corpo. Por isso que a gente tem que gritar.
Por isso que a gente tem que chorar, nós precisamos colocar para fora, fazer com que o nosso corpo ganhe um choque, assim como ele recebeu quando nós recebemos um trauma. Esse trauma precisa ser ressignificado e muitas vezes ele só é ressignificado com alto impacto, né? Então, alto impacto do corpo e alto impacto emocional. Então, por isso que nós temos que passar por experiências para realmente alinhar todas essas esferas. Muitas vezes não adianta você só ter uma mentalidade, não, eu perdoei meu pai. Eu perdoei ele, eu sei que ele fez o melhor que ele pôde. Entendam que eu tô falando somente da boca para fora? Eu ainda não ressignifiquei na minha alma, que é o meu coração, e no meu corpo. Então, por isso que tudo é um alinhamento. E não é do dia para noite, pessoal. Isso aí são camadas que também a gente vai despertando. São camadas que a gente vai aprofundando para realmente se libertar de tudo isso. Então, eu estava explicando aqui para vocês da questão do não merecimento. Eu passei por essa situação na minha infância, que interferiu muito na questão do meu merecimento. Só que enquanto eu não tinha consciência, eu não sabia desse trauma da minha infância, eu não sabia que eu tinha que ressignificar ele. Daí entende que não adianta eu ficar fazendo um monte de coisa aqui com o meu corpo se eu não ressignifico lá na alma e no espírito. Vocês acham que estava como no mundo espiritual o dia que aconteceu essa cena? Então, eu entendo hoje que meu pai não fez isso porque ele realmente quis. Ele estava numa energia naquele dia ruim que ele não soube administrar as emoções deles e ele descontou em mim. E quem pagou o preço hoje fui eu. Falei disso ontem. Tudo aquilo que nós não se curarmos, nós vamos passar para os nossos filhos. Nós somos a consequência das gerações que já passaram, mas nós temos essa capacidade de curar tudo isso que foi para trás e criar uma nova vida diferente. Eu desejava que meu pai morresse para minha casa ter paz. Eu amo meu pai incondicionalmente. Hoje não consigo gritar ou falar. Sobre minhas dores, preciso de terapia. Jéssica, a gente precisa de um acompanhamento. Eu sei que é maravilhoso ler a palavra, se alimentar e ativar mais essa espiritualidade, a nossa fé. Só que às vezes a gente vai precisar da ajuda de pessoas, né? Eu tenho certeza que você estando aqui nessas lives, né? Eu sei que você também acompanha as lives do Marcos. Marcos é um dos meus mentores. Marcos me ajudou a viver muitas experiências que eu ressignifiquei muito a questão paterna, né? Resolvi muitas coisas com o Marcos, com experiências, participando das imersões que ele fazia, do que eu acabei de explicar aqui para você. Então, foi uma busca, né? Por isso que eu falo tanto aqui todos os dias para você, da questão de você buscar se curar. E isso vai ser camadas. Cada vez mais que você vai se sentir mais leve, você vai se sentir filha amada. Teve uma época assim, ó. Eu tenho que até voltar a fazer isso, tá? Eu tenho que voltar. Já ontem eu me lembrei disso, que ontem não, ontem. Eu me lembrei que eu parei de fazer. Eu todos os dias eu falava que eu me sentia amada. Eu sou filha amada, eu sou filha amada. Mesmo, gente, mesmo tendo uma dor insuportável interna. Mas no momento que eu acesso isso, e nós temos um espaço, vamos dizer assim, que só é preenchido pelo Espírito Santo, pelo amor divino de Deus. E muitas vezes a gente tem essa falta e busca em outras coisas, busca em vícios, tá? Busca em vícios, busca em bens materiais, buscam em coisas do mundo que não conseguem preencher esse vazio que nós temos interno. Então, uma coisa para te ajudar, Jéssica, é fazer essa mentalização que a gente sempre faz aqui, faz você sozinha também, faz uma oração
e comece a falar, comece a decretar que você é filha amada, que você está protegida, que você tem o Deus, né, que é o nosso Papai do céu, que está ali sempre nos protegendo. Quando eu consegui realmente colocar isso no meu coração, me aliviou muito, me aliviou muito. E outra coisa que eu aprendi com o Marcos é, principalmente nós mulheres que temos algum bloqueio com o pai aqui na terra, né, o nosso pai terreno, a gente acaba não tendo a ligação tão profunda com Deus. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre confiava em Deus, só que eu não tinha uma intimidade tão forte quanto eu tenho hoje. Então, inconscientemente, nós acabamos se desligando de Deus por causa da conexão que a gente tem com o nosso Pai aqui da Terra. Isso é inconscientemente, nós fizemos isso sem querer, porque o nosso Pai aqui da Terra nos abandonou, nos rejeitou. Então, o que a gente inconscientemente acha do nosso Pai, que é Deus, vai fazer para nós? Também vai abandonar nós, também vai rejeitar a gente, vai esquecer. Eu, por exemplo, vou contar um pouco dos meus traumas aqui. Eu tinha um bloqueio de pedir para Deus. Eu tinha um bloqueio de pedir para Deus as coisas. Por quê? Quando eu pedia para o meu pai aqui da terra, eu nunca ganhava. Ou ele me prometia e chegava o dia e ele não me dava as coisas. Então eu gerei uma angústia dentro de mim. E inconscientemente eu refleti isso no Deus, em Deus. Então eu não pedia as coisas para Deus. Eu achava que Deus tinha que saber o que eu precisava. Só que é importante que eu peça o que eu quero aqui. Deus sabe o que a gente precisa, mas a gente também precisa tomar as nossas decisões. Nós temos o livre-arbítrio. Então nós sempre podemos ir para o caminho do mal ou o caminho do bem, né? Silvane pediu aqui qual Marcos? O Marcos Fergutz, tá? Quem que é o Marcos Fergutz? Ele teve uma participação do La Casa Digital que o Pablo Marçal organizou aqui em São Paulo e eu conheci o Marcos por causa desse encontro que o Pablo fazia. Inclusive eu até tentei participar do segundo La Casa Digital. O Marcos participou da primeira La Casa Digital. Ele foi conhecido como Playboy. E eu comecei a seguir o Pablo, o Marcos, por causa disso. E o Marcos falava muito sobre essa questão da espiritualidade e também sobre a questão da santidade, de se guardar antes do casamento. E eu conheci o Marcos, enfim, ele foi lançando as mentorias, eu fui adquirindo e vivenciei muitas coisas que eu passei e relatei aqui para vocês, né? Eu sou uma pessoa que sempre busca estar com mentores, né? Meus primeiros mentores foram lá de Santa Rosa, que é a Josi e o Jeff, que eu honro muito a vida deles, aprendi muito. Fiquei cerca de 2 a 3 anos andando com eles, andando junto assim, e até que eu busquei novos mentores, que é hoje também com quem eu ando muito, que é o Marcos Fergutz, tá? Então são pessoas que me ajudaram muito nessa busca. É importante você estar com pessoas e ambientes que realmente te puxam para cima, né? Eu sempre explico que sempre a gente tá com uma mão em cima, né? E a outra puxando. Aqui eu tô com vocês, né? Eu tô com uma mão aqui puxando e aqui puxando vocês junto, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso sozinho. Isso é pesado, né? Por isso que é importante as pessoas, nós se unir. Porque sabe o que é o reino? O reino aqui na Terra, ele é manifestado quando nós todos se unimos. Quando nós todos estamos aqui se ajudando, se amando, tendo empatia um pelo outro. Isso que Deus quer com nós. Eu creio que nós estamos no fim dos tempos. Por isso que tem tanta gente se levantando falando sobre o reino. Tem hoje funkeiros que largaram a carreira de anos para falar sobre Jesus.
Eu também sou prova real disso, né? Não cheguei a largar ainda todos os meus negócios, mas tá em pauta essa decisão, tá? Vou confessar aqui para vocês, tá em pauta essa decisão, porque eu estou falando sempre do reino. Ajudo muitos negócios, ajudo. Meu Deus do céu, a minha capacidade nisso é incrível. Só que algo maior me chama para fazer, que é fazer isso aqui com vocês. Então eu tô nesse processo de falar ainda sobre os negócios e falar sobre o reino. E tenho certeza que você, estando aqui comigo, você está com essa sede. Nossa, eu preciso entender, gente, eu preciso entender o que que essa Jéssica faz. Como é que ela se curou, o que que ela fez. Essa busca aqui da Jéssica, colocando, né, Jéssica que está aqui presente na live. Quanto mais você buscar, mais você vai se curar. E tudo é um processo, a gente tem que ter calma nesse processo. Eu mesma, eu era eufórica. Vocês não têm noção quanto que eu corria atrás disso. Porque eu queria realmente acelerar o meu tempo, acelerar o meu processo. E quanto mais você coloca pressão, quanto mais rápido você resolver isso, mais você cresce. Então, há 5 anos atrás, eu tinha uma mentalidade que eu ia me aposentar na CLT. Pensa, 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, gente. Isso não é 30 anos atrás. Há 5 anos atrás eu achava que eu ia me aposentar na CLT. E eu pensava assim, pra vocês terem ideia. Então, tudo é baseado naquilo que você busca e alimenta. O que você tem alimentado o seu corpo? Você tem alimentado com coisas boas ou coisas ruins? O segredo é esse. Alimente a sua fé no que você tem acreditado. Comecei a live aqui falando. Caraca, é 7h30, gente. Comecei aqui. Oh, esse tempo voou, hein, gente? Eu não li nenhum versículo aqui ainda. Tudo bem, já vou ler. Eu comecei a live aqui falando sobre o medo. O medo é um fator que influencia muito na nossa vida. Porque toda vez que nós alimentamos essa esfera do medo, aquilo expande na nossa vida. Então, o que você tem alimentado? E daí é falado muito, né? Ah, aquilo que a gente tem medo acontece. Ah, eu vou ter. Vou falar pra vocês aqui também. Eu tinha medo de ter. Ainda não tenho tanto, enfim, sucesso, mas eu tinha medo de ser uma mulher de sucesso. Eu tinha esse medo. E o que eu me tornei? Uma pessoa pública, uma figura pública na minha cidade. Então, olha só, eu botava tanto medo em cima disso que eu acabei me tornando aquilo. Então, o que você tem colocado foco na sua vida? Aquilo lá vai expandir, mesmo que for para o mal. Lembra que eu comentei que nós temos o poder de manifestar as coisas? Só que a gente não vai ficar no muro. Ou a gente manifesta para o mal, ou a gente manifesta para o bem. E é aí que nós precisamos se posicionar na nossa vida. Nós precisamos governar em terra. Nós somos reis e rainhas. Está lá em Gênesis que nós vamos comandar sobre todos os animais rastejantes, aquáticos, sobre as aves. E o que nós estamos fazendo aqui, gente? Daí tu olha para o mundo lá fora, olha o caos que está. Porque nós estamos em guerra agora aqui também. Mas não é uma guerra de armamento, de disputa de território, enfim. A guerra espiritual já chegou aqui nessa esfera. Não sei se vocês perceberam, mas ela já chegou. Vocês pensam que tudo que está ligado aqui na Terra está ligado no mundo espiritual.
Se o mundo tá do jeito que tá aqui, vocês parem e pensem como é que tá o mundo espiritual. Existe uma batalha. A nossa vida é uma batalha. Mas não no sentido que a gente tem que sofrer essa batalha. É no sentido que nós temos que realmente dominar as coisas corretas aqui para vencer. Para vencer na nossa vida. Eu tinha escrito aqui alguma coisa sobre batalha. Mas enfim. Vamos encaminhar aqui para nossa leitura, que a gente nem leu aqui ainda a Bíblia. E para finalizar essa explicação aqui, né? Como o inimigo age na nossa vida. O inimigo quer tirar a palavra da nossa mente. Quando eu digo palavra aqui, é sobre a Bíblia, sobre o manual da vida, que é o que nós estamos lendo. A batalha do inimigo é isso, porque quando nós sabemos quem realmente nós somos em identidade, que nós somos imagens e semelhança, quando realmente nós sentir isso, nós vamos governar aqui na Terra, nós vamos acessar tudo. Só que a nossa vida, ela fica nessa batalha mental entre o bem e o mal. Porque se o inimigo conseguir distrair a nossa mente, nós não vamos acessar o extraordinário que está ali disponível para nós, que está na palavra. E no momento que nós sabemos quem somos aqui e a nossa fé é alimentada, não tem mais como você não prosperar e acessar a graça e viver em abundância. Foi isso que eu realmente estou vivendo todos os dias aqui. Não importa a dificuldade que eu estou passando, eu sei quem eu sou. E agora é só questão de tempo de tudo se alinhar. E um dia eu vou estar olhando aqui essa live e falar assim: ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu continuei. Porque eu tenho todas as condições para desistir. Todas as condições para desistir, mas eu estou continuando porque eu entendi o meu processo. Eu estou fazendo rompimentos dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós. Eu estou rompendo ciclos da minha vida para mim fazer uma vida diferente. E eu tenho que entender que isso também é um processo. Faz 5 anos que eu estou buscando isso. Tem muita coisa ainda para mim realmente acessar. Só que é uma construção que eu vou fazendo. Só que eu não preciso viver esse processo na desgraça. Então o inimigo, ele vai lançar coisas na nossa mente para ele nos distrair. É isso que o inimigo faz. E a gente cai nas tentações, nas preocupações dele, das coisas do mal. E não vai para o bem. E não busca as coisas boas. Daí o que acontece? Você cai em pecado. Daí você se condena. Daí você fica ruim. Daí, meu Deus, não vai dar nada certo. Porque agora... daí você já... Jesus Cristo já pagou os nossos pecados aqui na Terra. Nossa, Jéssica, agora eu posso pecar todo dia? Nós vamos pecar todos os dias. Nós estamos sobre a carne pecaminosa. Mas todos os dias a gente tem que escolher em não pecar mais. E andar no caminho certo. Se arrepender, se ontem eu fiz uma coisa errada, cabe hoje eu dizer: Deus, eu me arrependo disso. O Espírito Santo aqui tocou no meu coração, eu realmente fiz uma coisa errada ontem. Me ajuda a fazer diferente. Vou lá, leio a palavra. Nossa, isso aqui eu tenho que aprender. O Espírito Santo, quando você ativar ele vai te incomodar tanto que você não vai fazer mais coisa errada na vida. Só que nós estamos tão acostumados em fazer coisas erradas na vida que virou normal, banalizou, é normal. E daí o que acontece? Nós não acessamos a graça por causa disso, porque o inimigo distrai a nossa vida. E lembre, ou nós estamos manifestando coisa ruim na nossa vida, ou nós estamos manifestando coisa boa. Não existe ficar no meio termo, ou é um ou é outro. Ou é o inimigo te manifestando na tua vida, ou é Deus. E nós temos que entender
que isso é uma batalha que todos os dias nós vamos ter na nossa vida. Entender que sim, a gente erra, a gente não é um ser perfeito aqui. Nós estamos aqui para evoluir. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? É só isso que me vem falar aqui para vocês, tá? Vamos iniciar nossa leitura aqui da palavra que nós nem iniciamos ainda hoje. Amém, por favor. Mas espero que foi produtivo aí para vocês, tá? Espero que foi produtiva essa introdução que eu fiz aqui, onde eu expliquei as esferas, né? Corpo, alma e espírito. Tá? E com certeza eu teria muito mais coisas aqui para falar para vocês, mas que iniciamos essas esferas hoje e amanhã prometo que eu trago mais conteúdo sobre isso, sobre ataques espirituais e realmente o que a gente vive aqui na Terra, para a gente aprofundar ainda mais isso e você realmente entender por que você não está vivendo uma vida extraordinária. E se você está aqui, pode ter certeza que você está buscando isso e está alimentando a sua mente, a sua alma com coisas boas, porque o seu espírito, ele está pronto. Ele está pronto para ser manifestado. Só que ele não manifesta porque nós temos os nossos traumas da nossa alma e no nosso corpo. Daí é por isso que não acontecem as coisas na nossa vida. Tem essa lógica. Vamos ler então a palavra aqui, gente. Meu Deus do céu, o que foi isso? Eu tô desde ontem de noite assim, numa vibe, numa energia que tá surreal. Espero que vocês aí recebam essa minha energia. Que vocês recebam aí esse gás que eu tenho aqui, que vocês recebam isso e que realmente vocês tomem uma indignação assim na vida de vocês, que vocês pensem assim, meu Deus, gente, o que eu tô vivendo? O que eu tô vivendo? Quando vocês sentirem essa indignação, vocês vão mudar, tá? Porque eu mudei através disso. Quando eu olhei pra minha vida e falei assim, que caos é esse? Que caos é esse? E daí eu olhava pessoas aqui também pela internet que eu seguia e eu falava assim, meu Deus, como é que eles vivem isso? Eu quero viver essa vida. O que eles fazem? Eu quero fazer também. Eu recebi todo esse gás, Jéssica. Que bom! Que bom que vocês estão recebendo, né? Eu tento, tipo assim, vai para vocês também, porque aqui, lembra do rio? O rio de águas vivas? Eu sou muito assim. Para mim começar uma coisa, eu vou com todo o gás. Eu faço, né? Tá, comecei. Daí quando tá na metade assim do caminho, vou dar o exemplo aqui das minhas lives. Do dia 1º até o dia 10, eu tava com todo o gás. Depois do dia 10 até o dia 15, 18, baixou minha frequência. Para quem me acompanhou e viu isso aí, tá? Mas eu continuei. Continuei fazendo o meu melhor aqui para vocês. Mas eu já entendi o meu processo. Na metade do caminho eu dou uma caída, assim. E depois eu levanto de novo, que foi o que tá acontecendo aí nos últimos dias. Principalmente essa semana. Nossa, essa semana, essas lives estão incríveis, né? Foram incríveis. E cada dia aqui tá sendo único, né? Então, eu entendi esse meu processo. Eu entendi que eu desistia muito na metade do caminho. Hoje eu não desisto mais. Hoje eu continuo. Então, vocês entender o processo de vocês vai fazer muita diferença para vocês alcançar aquilo que vocês desejam, tá? Entender esse time. Que bom que vocês estão recebendo aí esse gás, tá bom? Vamos ler então aqui a palavra, capítulo 21, em Provérbios. Hoje eu não vou fazer tanta mais explicação, né? Só se o Espírito Santo me incomodar aqui, mas eu vou ler aqui junto com vocês, tá? O Eterno examina nossos motivos. Versículo 1. A boa liderança é um riacho controlado pelo Eterno.
ele o direciona para o lado que escolher. Olha só, né? O que eu falei antes aqui pra vocês, gente. Lembra? É o bem ou o mal. A gente vai escolher. Nós avaliamos nossos atos pelas aparências, mas o Eterno examina nossos motivos. Qual é sua intenção? Isso tem um significado muito forte, tá? Qual é sua intenção em toda a ação que você faz na sua vida? Viver com pureza diante de Deus e tratar o próximo com justiça dizem mais ao Eterno que um ato religioso. Deixa eu pedir para vocês, gurias, uma coisa que me veio aqui. Eu não consigo seguir o normal, tá, gente? Desculpa, eu não consigo seguir o normal aqui. Gurias, que vocês... Eu vou dar um exemplo aqui, ó, bem forte para vocês entenderem. Porque quem sabe tem gente que não tá manifestando por não se sentir capaz. Quem acompanha aqui o Marcos Fergutz? Tem gente que tá olhando lá as lives do Marcos Fergutz e depois vem pra minha live. Quando eu olhava as lives do Marcos Fergutz, eu nunca me achava capaz que eu ia fazer uma live parecida com a dele. De falar sobre o reino. Gurias, vocês que estão olhando aqui, o que vocês estão achando das lives lá do Marcos e das minhas lives aqui? Eu consigo entregar aqui sobre a palavra, sobre o reino? Quero que vocês dêem um feedback aqui na... Não sei se as gurias estão aqui ainda, espero que elas estejam. Eu sou uma mentorada do Marcos. O Marcos me incentivou muito a vir fazer isso que eu tô fazendo aqui hoje. Abrir minhas próprias lives. Eu parei de olhar as lives dele e comecei a transbordar também na vida das pessoas. Porque eu recebi muito dele, a sabedoria. E agora o que eu tô fazendo? Compartilhando isso para outras pessoas. Então eu quero que você, né, nesse momento que você está aqui escutando essa live, eu quero que você realmente entenda que você também é capaz. Porque eu já fui essa pessoa aí que só estava recebendo. E hoje eu tô num momento que eu estou transbordando na vida das pessoas. Porque eu realmente consegui colocar em prática tudo aquilo que eu aprendia nas lives. Eu não só escutava, eu praticava. E por isso que eu estou hoje aqui também entrando em ação, praticando, contribuindo com vocês. Porque eu já fui muito alimentada disso. E hoje eu tenho sede de levar isso para as mais pessoas. Porque quanto mais eu abrir a minha boca, quanto mais eu transbordar na vida das pessoas, menos elas vão sofrer, menos vocês vão passar por o que nós passamos. Nós podemos encurtar esse tempo se nós praticar, se nós colocar em ação. Então não se ache incapaz na sua vida. Porque eu já tive aí nesse lado e eu também achava que eu não seria capaz de fazer isso que eu faço hoje. Até o momento que eu ativei o Espírito Santo, curei muitas coisas e mesmo assim eu fiz com as condições que eu tinha. Já é a 7ª vez que eu tô lendo Provérbios aqui com vocês. A 7ª vez. E tá tudo registrado aqui nas minhas redes sociais. Eu tenho certeza que a primeira vez que eu li, não tá tendo a mesma entrega que eu tô fazendo agora. Mas eu fiz com as condições que eu tinha. Ó, a Aline tá aqui, bom dia. Já acompanhei ele. E sim, você entrega muito. Olha só. Você está maravilhosamente exponencial. Excepcional. Gente, já tô lendo tudo errado aqui, desculpa. Vou ler de novo. Me emocionei aqui. Você está maravilhosamente excepcional. Você traz um calor, é uma personalidade, um entender o outro, gera uma confiança e uma proximidade e não impessoalidade. Você é energética, cativante. Isso gera uma transferência de carinho, que é como um abraço. Ai, que bom! Nossa! Que interessante isso que tu colocou, Jéssica. Obrigada. Tá fazendo muito sentido eu ter essa energia, sabe? E eu não sou uma pessoa assim de muito de abraçar as outras pessoas. Na verdade, era um bloqueio meu, né? Era um bloqueio meu. E eu trabalhei muito
para desbloquear isso na minha vida e realmente levar esse amor que eu tenho para as outras pessoas, né? As lives parecem complementares sobre o reino. Cada um tem a sua essência e você é maravilhosa. Ai, obrigado, gurias. Ó, dei um exemplo aqui e arrisquei, hein? Eu arrisquei aqui em dar esse exemplo, mas realmente não é porque eu sou mais que alguém ou o Marcos é mais que alguém. Não, a gente se une, literalmente, ó. A galera colocou aqui. É incrível o quanto que as pessoas que estão falando sobre isso, a gente está numa mesma frequência. E às vezes eu já percebi que eu falo coisas que ele falou antes. Eu nem sabia que ele tinha falado. Por quê? Porque a gente carrega a mesma semente. Você aí também carrega essa semente. Você também tem essa sementinha aí. E por isso que eu tô dando uma faísca que eu largo aí e você vai acender. E você vai acender, vai nascer essa semente dentro de você, né? Então não se ache incapaz. Você é capaz. Você ainda está no processo para realmente revelar tudo isso que está dentro aí de vocês, tá? Obrigada pelo feedback, gurias. Eu fico muito, muito feliz de também ver que a gente tá no caminho, né? Porque eu sempre falo que não é fácil, é vida real aqui. Eu tenho as mesmas dificuldades de vocês. Só que a diferença entre nós é que o quanto cada uma está enfrentando essas batalhas. E é possível. Essas batalhas já estão vencidas. Nós só precisamos manifestar o reino aqui. Eu tenho vergonha de falar sobre as minhas dores, mas com vocês eu sinto uma confiança. E há anos tenho orado por pessoas assim na minha vida. E desde que Jesus me mostrou vocês, eu tenho orado por vocês. Obrigado, Jéssica. Amém. Eu recebo as suas orações e a sua ajuda. Tenho certeza que não é por acaso, né? Eu também tinha medo, Jéssica. Eu tinha literalmente medo e vergonha de falar sobre as minhas dores. E faço nessas lives aí, nessa sequência de lives que eu resolvi falar. Eu quero falar mais sobre isso, tá? Um dos meus maiores traumas da minha vida, eu não sei se vocês estavam naquele dia, gurias, mas eu vou contar aqui brevemente para vocês. O maior trauma da minha vida foi o suicídio. Eu descobri que quando eu era criança, eu tentei me suicidar. E isso a minha mãe e meu pai nem estão sabendo ainda, tá? Essa informação faz pouco tempo que eu descobri. E daí eu descobri por que eu carrego tão forte essa energia. Porque eu já venci uma vez o inimigo quando eu era criança. Né? Então, o inimigo da morte, ele me atormentou muito tempo. Por isso que eu carrego essa energia. Eu quero viver, porque eu já tive quase à beira da morte. E eu quero falar mais disso aqui. Eu quero falar sobre os traumas que eu passei do meu pai, né? Eu revelei também que meu pai é alcoólatra. Semana passada, acho que foi que eu conversei com ele essa semana, ele falou para mim que tá procurando ajuda, querendo sair desse vício, então fiquei muito feliz, eu oro muito pela vida dele, né? Que ele encontre a salvação. A nossa salvação, ela é única. Eu não salvo a vida do meu pai. Eu posso salvar a minha vida, mas eu não posso interferir no livre-arbítrio das outras pessoas. O que eu posso é inspirar, né? O que eu posso fazer com meu pai é inspirar ele, falar: pai, tu pode fazer diferente. Né? Então, é uma luta do meu pai sair desse vício e, consequentemente, eu também tive que enfrentar muitos vícios na minha vida. Então, por isso que eu entendo muito disso, porque eu fui atrás, eu fui buscar essa sabedoria. Então, essas dores, para mim falar hoje aqui para vocês, eu fico muito feliz que eu consigo falar. E toda vez que você fala sobre as suas dores, você se cura. Antes, quando eu falava sobre isso, eu chorava. Eu chorei alguma vez em sessão de terapia, porque eu carregava uma dor muito grande dentro do meu coração. E eu precisei limpar ele. Para hoje eu chegar aqui e falar com vocês assim, ó, feliz. Isso é até meio doido, né? Mas tipo assim, até eu me apavoro. Tipo assim, antes eu não conseguia falar. Não conseguia falar que eu tinha um pai alcoólatra. Por quê? Porque eu tinha vergonha.
Eu tinha vergonha, eu tinha medo que isso ia interferir no meu profissionalismo, que isso ia interferir. Só que eu sei quem eu sou hoje. Eu sei que eu não segui esse caminho, eu podia ter seguido. Eu fiz diferente a minha vida. Então, por isso que hoje eu falo dos meus traumas. Para realmente mostrar para as outras pessoas que se eu conseguir, você aí também consegue. Por isso que é tão importante essa questão da exposição. Toda vez que eu exponho as minhas dores, elas se curam. Só que, né, entendam que isso tem que ser trabalhado, né? Não vou agora também abrir uma live lá e começar a falar das dores de vocês. Não é sobre isso. Hoje eu falo isso aqui para vocês porque eu já curei muitas coisas. Então eu sei, se alguém me pedir aqui uma ajuda sobre isso, eu sei o que eu fiz para sair disso. Por isso que eu falo. Então são processos, é camadas, tá? Jéssica colocou, é incrível como vocês falam exata das orações, das minhas orações antes de dormir. Acho que por isso meu coração queima tanto e toda manhã saio daqui chorando. Nossa, Jéssica. Que forte isso. E, né, eu expliquei muito sobre o Espírito Santo, né, as camadas, né, do corpo, alma e espírito. Quando nós estamos sendo manifestados pelo Espírito, nós estamos em um só corpo aqui na Terra. Nós estamos em uma frequência. E nós falar sobre as suas orações, né, gente, não é que a gente escuta aqui oração, tá? A gente não escuta a oração, a gente escuta e é orientado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo revela coisas que não é para falar. Eu já tomei a conclusão que não é para ler a Bíblia hoje, tá? Porque eu já li 2 versículos aqui, eu tô puxando, o Espírito Santo tá me puxando para mim falar essas coisas aqui para vocês. Então eu sou obediente, eu tenho que seguir o Espírito Santo, o que Deus está me revelando aqui, né? Através dos seus comentários aqui, através do que eu pedi. O Espírito Santo falou, vai lá e pede um feedback das gurias que acompanham, tanto o Marcos quanto você. Só escuta o que elas vão falar. E eu vim aqui e fiz isso. Então nós temos que estar muito sensível. E ao mesmo tempo eu estava lendo aqui. E ao mesmo tempo eu estava escutando. Só que eu não estava distraída. Minha mente não está mais distraída. Eu consegui capacitar a minha mente e não me perder no caminho. Obviamente que eu muitas vezes me perdo nas aflições, nas preocupações. Só que eu tenho que estar sempre voltada ao quê? Ao reino. Eu tenho que escutar a voz de Deus na minha mente, do Espírito Santo. Por isso que nós revelamos muitas coisas que são pedidas em orações. Porque a gente está aqui realmente sendo canal. Não é sobre a Jéssica Laís, não é sobre o Marcos Fergutz, é sobre o reino que está em nós, que a gente vive, que a gente carrega, que a gente ativa em você, né? Que nem da faísca que eu falei. Que você possa realmente ativar essa faísca que existe dentro de vocês, porque tem, né? E se você ainda tá chorando, se você ainda sente algumas dores, né? Enfim, dói, esse processo vai passar. Esse processo vai passar. É só uma fase. A próxima fase não tem isso. Você só precisa eliminar essa fase e concluir ela com sucesso para avançar. E você só avança quando você cura isso. Então, se hoje é um momento que tu vai estar ainda chorando, deixa sair para fora. Tu tá limpando o seu coração, né? Então, se permita também ter esses momentos. Eu era uma pessoa muito durona, muito racional. Eu achava que eu tinha que vencer as minhas lutas na força do meu braço. E eu não me permitia sentir. No momento que eu comecei a me permitir sentir também a dor que lá na minha infância eu não pude permitir, eu soltei isso. Porque eu vivi na minha infância uma fase de muita dor e eu tive que ainda sobreviver enfrentando aquela dor. Eu não pude sentir a dor para curar. Porque eu estava em modo de alerta, meu corpo estava em modo de alerta que eu ia morrer. Então hoje, na minha fase adulta, eu estou curando coisas da minha infância.
Então eu preciso me permitir chorar, botar para fora essa dor que lá na minha infância eu não pude. Eu não tive nem tempo. Por quê? Porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que comer, eu tinha que ver a minha mãe, meu pai, enfim, eles se separaram quando eu tinha 9 anos de idade. Nossa, eu passei por uns BO na minha infância que eu vou contar pra vocês, hein? E mesmo assim eu sou muito grata. Eu tive muitos extremos na minha vida. Eu recebi um amor incondicional da minha mãe. A minha mãe me deu todo o amor que ela tinha. Eu fui muito amada, porém eu fui muito maltratada e odiada pelo meu pai, então eu vivi muito aos extremos. E eu tive que entender isso na minha vida. Tive que curar isso em mim. Ah, Jéssica, eu já senti e me afastei. E hoje tentando voltar e sentir verdadeiramente o Espírito Santo. E ontem, quando olhava o começo da live, depois da gravada, chorei. Que bom, Aline. Que bom que tu tá se permitindo. Olham as lives de novo, principalmente quando eu faço as meditações. Eu não consegui. Tem dias que eu fiz umas meditações, né, as mentalizações bem fortes. Refaçam elas, tá? Porque nesse momento que eu tô fazendo isso, acreditam que não é Jéssica Laís. Às vezes eu falo coisas que, na verdade, eu nem sei. Às vezes eu tenho que me escutar para ver o que eu falei aqui. Porque eu só deixei fluir. Então isso tá entrando na alma de vocês. Isso tá curando em vocês, tá? E façam todos os dias essa fala: eu sou filha amada, eu sou filha amada, até realmente vocês sentirem isso. No início eu sei que vocês só vão falar da boca para fora, tá? Porque eu fazia isso. Falava da boca para fora, eu realmente não sentia isso. Mas chegou um momento que eu comecei a sentir que eu era filha amada, tá? Vou finalizar então aqui a live. Por mim, eu ficava mais tempo aqui com vocês, mas realmente eu tenho um compromisso agora às 8 horas da manhã. Que fique de tema para vocês aí lerem a palavra de hoje sozinhos aí, tá? Eu li até o versículo 13, eu li aqui com vocês. Que depois eu também vou ler, tá? Depois eu também vou ler. E que fica de tema de casa, tá? E eu quero realmente agradecer por vocês estarem aqui. Podem ter certeza que por que é tão importante vocês estarem aqui também interagindo comigo? Porque se eu tô aqui sozinha, eu não tô transbordando na vida de ninguém. E no momento que eu sei que tem uma vida aí atrás que tá recebendo esse transbordo, aumenta a energia aqui, aumenta a frequência. O reino, ele se manifesta através disso, tá? E que realmente hoje nós possamos se curar. Que você permita sentir aquilo que você nunca sentiu, mesmo que agora, nesse momento, doa. E eu sei que vai doer, eu sei que tem gente aí que tá com essa dor interna, mas deixa essa dor sair. Não perca a sua fé. Que a sua fé possa realmente te levar para esse acesso da graça, para esse sentimento de felicidade, mas para a felicidade entrar, você vai ter que deixar essa dor sair. Então se permita chorar, mas não fique o dia inteiro chorando. Chore agora. Chore, converse com Deus, pede para Deus tirar essa dor que tem dentro do seu coração. E Deus, depois desse choro, Ele vai te dar essa energia que você está vendo aqui em mim. Porque se você está vendo essa energia que eu tenho, você também carrega essa energia. Que você possa realmente sentir essa alegria que eu sinto agora. Essa vontade de viver, que você possa realmente sentir isso e viver um dia hoje extraordinário. Que você possa conversar com a sua amiga, com o seu filho, com o seu marido, com as pessoas que estão ao seu redor, que você possa amar essas pessoas assim como você é, porque você é filha amada. Você é. Tudo aquilo que vocês falaram aqui para mim, gurias, vocês também são. Tudo aquilo que vocês viram em mim tem aí dentro de vocês. E vocês precisam manifestar isso no tempo de vocês, com calma, né? Não vamos atropelar as coisas, uma coisa de cada vez.
Mas pode ter certeza que essas lives aqui, assim como está sendo transformadora aí para você, para mim também está sendo. Porque eu briguei muito comigo mesma para vir aqui nas redes sociais. E escutar isso de vocês, Deus revela para mim que realmente eu estou no caminho certo. Porque eu estou ajudando as outras pessoas. Porque o que eu sempre quis na minha vida inteira era ajudar as outras pessoas. Eu não queria que as pessoas passassem pela dor que eu passei. E toda vez que eu falo, toda vez que eu abro minha boca aqui e falo sobre o que eu passei, eu tenho certeza que eu vou fazer com que muitas pessoas não passem pelo que eu passei e que elas realmente vivam essa alegria, essa felicidade, que a gente possa viver bem. Mas a gente vai ter que passar por esse processo, a gente vai ter que passar por essa fase. E eu tô aqui junto com vocês, tá bom? Juntos crescemos mais rápidos, tá? Espero vocês amanhã, 6h30 de novo da manhã aqui, tá? Vamos se ajudar, conte comigo, tá? Se às vezes você não tem com quem desabafar, manda um áudio lá para mim no direct, manda no meu WhatsApp para quem tem. Meu WhatsApp tá disponível lá no link da bio. Tô aqui, tá bom? Contem comigo como uma amiga virtual, né? Eu sei que muita gente não me conhece pessoalmente, mas me considerem como amiga, tá? Eu sei que nessas fases é complicado e às vezes até a pessoa do nosso lado, nossa amiga próxima, não entende o que a gente tá passando. Eu te entendo, eu sei. Então conte comigo, tá bom? Tamo junto nessa. Tamo junto até depois do fim, que nem diz o Pablo. E vamos lá viver esse dia maravilhoso e processar tudo aquilo que a gente escutou aqui no dia de hoje, entender, assimilar e vai passar, tá? Só me vem isso. Essa fase vai passar. A nova fase tá vindo, mas essa precisa ser vencida para a nova fase chegar, tá bom? Jéssica, acho que te vi aqui em Goiânia. Não, olha, nunca fui para Goiânia não, hein? Mas posso ir lá, quem sabe, palestrar. Conheço bastante gente lá de Goiânia. Mas, vai saber, quem sabe, Deus já tá revelando aí, ó, que eu vou estar em vários lugares. Eu tenho uma imagem muito forte em mim, que é estar em cima de palcos, né? Eu já hoje desbloqueei isso na minha vida, já não tenho tanto bloqueio mais com palco, já fiz várias palestras, enfim. Mas eu sei que eu tô me encaminhando para esse caminho aí, tá? Vou finalizar aqui, gente. Ficam com Deus, tá? Ótimo dia para vocês. Obrigada pela participação de vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau.